Bom, gente, faltam alguns detalhes para que o Enner Valencia seja anunciado como reforço do Pachuca do México. E nesse vídeo eu quero trazer um pouco dos bastidores, do que foi feito nas últimas horas e nos últimos dias acerca desta negociação. Tem alguns detalhes importantes, o Inter vai manter um percentual importante de uma futura venda do Enner Valencia, os valores que vão deixar de ser pagos pelo Internacional e de fato vai entrar alguma coisa nos cofres do Inter. Eu vou trazer também um pouco da minha opinião sobre isso nesse conteúdo aqui no canal. Bom, rapaziada, vamos lá. Antes, não te esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que tu não perca nenhum dos conteúdos por aqui. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO.bet.br, a melhor casa de apostas do mercado, é a minha e pode ser a sua também. Corre lá em KTO.bet.br. Se tu não tem registro ainda, faça o teu registro e bora dar uma brincada com responsabilidade, lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Informação das últimas horas, eu trouxe aqui no último vídeo aqui do canal com maiores detalhes, a saída do Enner Valencia, que está muito próxima de acontecer, para jogar no Pachuca do México. Tem alguns novos detalhes que eu quero trazer aqui nesse vídeo para vocês. O primeiro deles, o Inter não vai receber nada, tá? Essa é a principal informação e que eu considero até negativa, tá? Eu acho que dava para tentar tirar um cascalho com uma venda do Enner Valencia, mesmo que fosse um valor mínimo, porque na virada do ano ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. O vínculo dele com o Inter é até o meio do ano que vem, 6 meses antes do fim do vínculo. O jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair de graça no meio do ano, ou negociar uma liberação antecipada, aí com pagamento ou não, mas ele pode assinar um pré-contrato na virada do ano, poderia, né, porque ele está indo antes do fim do contrato. Então o Inter não vai ganhar nada do Pachuca. O Inter tem como principal ganho deixar de pagar um salário muito alto na sua folha, que é esse salário do Enner Valencia, tá? Óbvio que o Inter não fala abertamente de qual é o salário, o valor que eu tenho como informação bate na casa de R$1,5 milhão por mês, tá? Entre salário, direito de imagem, todos os detalhes, encargos, impostos, dá R$1,5 milhão por mês o custo do Enner Valencia para o Internacional, de um jogador que já não estava dando mais certo para o clube. Outra informação importante, o Inter vai manter 50% de uma futura venda do Enner Valencia, acreditando que depois da Copa do Mundo, e quem sabe indo bem num futebol em que a cobrança e que o jogador tem mais facilidade, um jogador da qualidade do Enner Valencia ir mal no futebol brasileiro, acontece, é um futebol muito competitivo. Agora, no México, a competitividade é menor, então a tendência dele ir melhor do que foi no Inter é muito grande. E tendo a Copa do Mundo como principal jogador da seleção do Equador, em que todo mundo vai estar vendo o Enner Valencia, o Inter acredita muito que ainda pode ter uma grande venda com o Enner Valencia, para o mundo árabe, para outro clube do México, enfim, e aí, tendo 50% dos direitos econômicos, o Internacional poderia ter um lucro em uma futura venda. Deixa eu botar aqui um valor baixo até de venda para o Enner Valencia. Se o Enner Valencia for vendido por 2 milhões de euros pelo Pachuca ali na frente, o Inter tem 50%, o Inter vai ter 1 milhão de euros, 9 milhões, quase 9 milhões de reais, que para o Inter, dentro das suas condições, seria um bom valor. Então, manter 50% do Valencia é bom para o Inter. O que eu estou contestando aqui é o fato do Inter estar apenas rescindindo com o Valencia e deixando de pagar o salário dele, que ele teria até meio do ano que vem, ao invés de tentar, lucrar alguma coisa com ele, tá? Essa é a minha única contestação em relação a esse negócio, mas está muito próximo de acontecer. Ele vai jogar no México, vai voltar para o Pachuca, onde ele jogou uma temporada, jogou mais temporadas no México jogando pelo Tigres, mas tem uma temporada lá no Pachuca em que ele foi muito bem, tá? Menos de 40 jogos, mais de 10 gols, então ele tem bons números lá no Pachuca do México, tá? Em relação a esses valores que o Inter vai deixar de pagar para o Enner Valencia, o que o Inter fala nos bastidores é de 2 milhões de euros, tá? Basicamente, deixa eu até pegar aqui para converter certinho, 10 milhões de euros. O Inter vai, deixa eu pegar aqui, 10 milhões de euros em reais. Cara, 2 milhões, perdão, né? Falei 10. 2 milhões de euros, 12 milhões e 600, quase 12 milhões e 700 é o que o Inter deixa de pagar para o Valencia até o fim do contrato. É uma economia de 12 milhões e 700, quase
13 milhões de reais. Cara, minha opinião, eu até falei lá no meu Instagram, tá? Pra quem quiser seguir, eu publico alguns cortes e conteúdos de opiniões sobre futebol em geral, mas principalmente do Inter, lá no meu Instagram, no _ o Lucas Dias. Sintam-se à vontade para seguir lá, e no Twitter é o mesmo @, tá? _o Lucas Dias. Eu falei no meu espaço lá no Instagram sobre como a torcida do Inter tava louca pra amar o Ener Valencia, né, cara? A torcida do Inter tentou de tudo, ela apoiou o Ener Valencia em todos os momentos dessa trajetória dele. Claro, criticou ele quando precisava criticar, xingou, enfim, isso é do jogo, desde que não passe dos limites. Tiveram alguns casos bem tristes ali de... não são nem torcedores, né? Seres humanos desprezíveis que ofenderam, fizeram ofensas de cunho racial ao Ener Valencia. Isso eu nem coloco, mas eu digo, a crítica, a cobrança, a vaia, tudo isso é do jogo. Mas ela aconteceu em menor escala do que as pessoas que tentaram apoiar o Ener Valencia nesse momento, quando ele era chamado pelo Roger, saindo do banco de reservas para entrar, ele era aplaudido, tentava alguma coisa, a torcida, para animar o Valencia, fez um apoio muito grande, lotou o Gigantinho na chegada dele, foi uma baita contratação, e isso eu fiz questão de ressaltar nos meus espaços. A gente tem que separar o que é uma contratação ruim de uma contratação que deu errado. Contratar o Ronaldo é um erro. Ele pode dar certo ou não, aí é outra história, mas contratar o Ronaldo é um erro. Contratar o Ener Valencia não é um erro. O Inter acertou, tinha que fazer a contratação, ele era um dos artilheiros do futebol mundial, jogando pelo Fenerbahçe da Turquia, quando o Inter contratou ele. Agora, a contratação deu errado, e aí é outra história. Agora, a contratação não foi errada, ela deu errado. São duas coisas bem diferentes. Então, assim, a torcida do Inter tava louca pra amar o Valencia, tentou de tudo, mas não deu certo. Por vezes ele parecia desinteressado, pouco envolvido pelo propósito, bem diferente do Valencia, que chegou em 23 e fez uma baita Libertadores, até os gols perdidos contra o Fluminense na semifinal, e era um custo muito alto pro Inter. Então eu entendo ele sair, eu acho que tinha que sair, era já um fim de ciclo pro Valencia há um tempo com a camiseta do Internacional. Claro que tem pontos positivos da trajetória. Aquela Libertadores de 23, como eu disse, até os gols perdidos contra o Fluminense, foi uma Libertadores maravilhosa. O gol dele contra o River Plate, lá no Monumental de Núñez, lotado. O gol dele, eu tava nesse jogo na montanha, lá em La Paz, na Bolívia, contra o Bolívar, 1-0 vitória com o gol do Valencia. Teve gol do Valencia também no jogo de volta, 2 gols no Beira-Rio contra o Bolívar. O golaço que ele fez na final do Gauchão contra o Grêmio. Cara, tem pontos altos. Foi uma trajetória de altos e baixos, mas muito mais baixos do que altos do Ener Valencia no Inter. Então acho que fez sentido, eu entendo a saída dele. Óbvio que agora vai ser passado para o Internacional, mas eu acho que vai se ter também, por parcela, não por todo mundo, um carinho pelo cara ter aceito o projeto. Não é fácil para um jogador que está na Europa, com o maior conforto do mundo, ganhando um salário astronômico. Ele tinha uma proposta de renovação na época do Fenerbahçe, que era para ele ganhar mais do que ele ia ganhar aqui no Inter, trazer toda a família do Equador para o Brasil. Claro que envolve dinheiro, claro que envolve projeto, jogar Libertadores. O Inter é um clube gigante, isso não muda nada. Agora, a gente também tem que olhar o lado do jogador de ter aceito esse projeto, que não era um projeto nada fácil para ele. Então... cara, uma baita contratação que infelizmente deu errado e que termina com um final melancólico / triste, mas não um final feliz do Ener Valencia no Internacional. Deixa tua opinião aqui nos comentários, não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.